Senhor Subprocurador Augusto Aras, inicio reiterando aquilo que disse a Vossa Excelência na sua visita em meu gabinete. O senhor tem um currículo compatível, uma história de vida compatível com o cargo para o qual o senhor foi indicado. A sua indicação está dentro das possibilidades legais para que seja feita. Não há como se deixar de enaltecer isso e enaltecer também a opinião dos senadores da bancada da Bahia que reiteram essa conduta, como agora o colega Otto acabou de reafirmar. E também faço questão de fazer, como já tinha dito a Vossa Excelência, um registro de que naquela mesma visita recebemos uma equipe de uma emissora de TV e a conduta deles foi antiética ao fazer captação de áudio no momento em que só deveriam fazer captação de imagens, como foi expressamente afirmado pela produção e pelos profissionais. Então, faço esse registro. Não causou nenhum tipo de dissabor, mas poderia, fora de contexto, lhe causado algum constrangimento. Entrando no questionamento, o senhor faz, e não é a primeira vez, afirmações bastante intensas com relação à formação da lista tríplice. Agora, Vossa Excelência afirmou que existem graves problemas na formação da lista tríplice, apontando que seus colegas, salvo engano, acima da casa do milhar, poderiam, na sua escolha, serem induzidos ou induzir o presidente da República a erro. Vossa Excelência foi conduzido à presença do presidente da República por um então condenado pela Justiça. O senhor não acha que essa forma de acesso, ser conduzido por um condenado pela Justiça, é pior do que a lista tríplice? Registrada essa colocação. Eu gostaria que Vossa Excelência também fizesse um pequeno esclarecimento, apenas para registro, se o senhor tem ou teve associação com o hoje advogado-geral do Senado, Fernando César de Souza Cunha, advogado-geral aqui do Senado, autor de parecer pela viabilidade da indicação do filho do senhor presidente Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador em Washington. Parecer esse expedido 2 dias antes da indicação de Vossa Excelência. Eu gostaria apenas da confirmação se existe esse vínculo profissional ou se existia. Eu gostaria de colher de Vossa Excelência a sua opinião com relação ao chamado inquérito das fake news, instaurado pelo presidente do Supremo Tribunal, ministro Dias Toffoli, sobre o qual a sua antecessora, provável antecessora no cargo de Procurador-Geral da República, já se manifestou no sentido da absoluta ilegalidade, arbitrariedade e reiterando o pedido de arquivamento, procedimento, colher a opinião e qual será o posicionamento de Vossa Excelência neste ponto. Gostaria de ter de Vossa Excelência um esclarecimento um pouco mais a miúde da atuação, até porque Vossa Excelência possivelmente ocupará função relevante na República e mais ainda na categoria. A sua atuação como advogado, reitero, absolutamente dentro da legalidade, na medida em que o senhor ingressou na carreira antes da Constituição, mas que o senhor explicasse um pouco mais com relação ao mandato de segurança que Vossa Excelência impetrou, solicitando a possibilidade de advogar livremente, sem as restrições impostas pela Resolução 8 de 2006 do CNMP. Mandato de segurança esse que não teve sucesso, tendo sido cassado enfim, negado seguimento em 2015, e que, neste ponto, o senhor explicasse a sua atuação em causas posteriores à decisão do ministro Fux, especificamente reclamação 37349, agravos em RE e por aí vai. Vossa Excelência tem se manifestado e reiterou aqui nessa sabatina a defesa do que se chama de unicidade ou uniformidade de atuação do Ministério Público. De fato, é uma previsão constitucional a unidade do Ministério Público, mas, da mesma forma, a previsão constitucional a independência funcional dos membros do Ministério Público. Então, questiono Vossa Excelência com relação a de que forma se dará esta atuação no sentido da busca da unidade e unicidade da atuação do Ministério Público. Se ela vai interferir diretamente na atribuição e no juízo de valor jurídico dos procuradores de primeira instância. Procuradores de primeira instância que, notoriamente, foram os responsáveis pela mudança de toda a configuração pública do Ministério Público, o seu grande trabalho, grandes marcos. Questiono Vossa Excelência especificamente com relação à manutenção e à forma de atuação da Força Tarefa Amazônia, que tem atuação significativa no combate aos crimes ambientais, mais particularmente a questão das queimadas, que tão gravemente alarmou o mundo e que precisa de um posicionamento de Vossa Excelência. Questiono Vossa Excelência, pedindo desculpas pelo alongado, mas a gravidade do momento e a importância da função para a qual o senhor foi indicado,
A defesa de uma atuação, digamos que desenvolvimentista do Ministério Público. Vossa Excelência reiteradamente o diz e repetiu aqui nessa sabatina a percepção que tem de que o Ministério Público deve ser um parceiro do desenvolvimento econômico, enfim, da atuação do Estado nas políticas públicas vinculadas ao desenvolvimento. Eu questiono a Vossa Excelência de que forma se dará isso? Se dará através de uma estruturação e acompanhamento dos programas públicos, das políticas públicas? Se dará através de intervenção direta na atuação dos procuradores de primeira instância? De como será feita essa atuação? E, no mais, eu reservo o meu tempo, ainda com 4 minutos e 3 para a réplica. Senador Alessandro, em primeiro lugar, dizer a Vossa Excelência, em termos de advocacia, eu e todos aqueles que colaram grau em Direito até 1994, todos nós nascemos advogados. Apenas depois de 1994 é que a ordem foi criada, o Exame Nacional da Ordem dos Advogados. Então, todos nós nascemos advogados. Como advogado, eu exerci a advocacia por uma grande parte da minha vida, por uma parte, e como membro do Ministério Público, jamais alguém ousou, vivendo eu entre colegas que não me pouparam neste processo de indicação que hoje estou em sabatina, jamais nenhum deles ousou dizer que eu cometi qualquer tipo de violação aos meus impedimentos legais, nenhum deles. Por mais que não gostem de mim por motivos alheios à minha compreensão, nunca mereci um reproche, nenhuma insinuação de advogar de forma contrária à lei ou mesmo por motivos éticos. Eu não advogo na área penal porque tenho assento numa Câmara Criminal, numa turma criminal. Também nunca advoguei criminalmente. Em relação ao mandado de segurança 26.153, cuja cópia eu trouxe aqui. Trata-se de um MS coletivo, preventivo, em que eu e outros colegas subprocuradores gerais, cada um per se, e cada um com advogado constituído e não em nome próprio, como de forma inverídica foi narrada por um determinado veículo de comunicação, contratamos advogados, cada um de nós, fizemos um mandado de segurança preventivo para que nós que temos garantia na Constituição, no artigo 29, parágrafo 3º do ADCT, temos garantia na Lei Complementar 7593, artigo 281. Temos garantia na Lei da Advocacia, Lei 8.906/94. Eu, particularmente, tenho a garantia do meu Conselho Superior do Ministério Público Federal para advogar. Temos apenas aquela resolução, é que, na nossa visão, preventivamente, não somente eu, mas outros colegas também assim o fizeram e obtiveram liminares. Fomos ao Supremo, pediu a garantia daquilo que já estava previsto na Constituição. Foram deferidas as liminares e depois os julgadores entenderam que não havia necessidade, era preventivo. Como não havia um ato concreto, não caberia mandado de segurança para uma lesão que apenas era uma suposição. A lesão nunca ocorreu, logo nunca nasceu um direito a ser uma violação ao nosso direito. Então, o MS não foi extinto com julgamento do mérito. O MS foi extinto sem julgamento de mérito, a compreensão de que não havia, de que a nossa imputação era genérica e abstrata, porque nós não tínhamos do que nos queixar, porque não havia nenhuma medida contra nós. Então, essa foi a decisão não só para mim, mas para outros colegas, em outros mandados de segurança, em que o meu foi um desses mandados de segurança, e a partir dali eu não tinha razão nenhuma para duvidar da minha legalidade na atividade. Quero dizer também a Vossa Excelência, senador Alessandro e a todos os senhores senadores, que a par da convicção da legalidade da minha atuação, eu deixei de advogar, eu deixei de ter militância, exatamente porque passei a ser vítima desses colegas corporativistas que, não tendo que imputar a mim, usaram a advocacia como uma forma de dizer que eu cometeria algum tipo de ilicitude ou até conduta antiética. Mas eu sempre estive aberto e é provável, deixei declaração expressa há muitos anos na própria Corregedoria do Ministério Público Federal de quebra do meu sigilo no Tribunal de Contas da União
Eu fiz isso voluntariamente, muito antes de ser compelido como agente público a fazê-lo. Para quê? Para que as pessoas pudessem me escrutinar. Então, vir hoje a esta casa ser escrutinado, para mim é tranquilo. Conversar com Vossa Excelência também me dá a certeza da credibilidade de Vossa Excelência, porque falo em Vossa Excelência, mas falo a todos os senadores e todo o Brasil que nos escuta. A advocacia é uma carreira muito honrosa. Através dela, durante os anos que fiz advocacia, e não faço porque não posso trabalhar mais do que trabalho, 19 mil manifestações em 3 anos, 8 mil pareceres em 3 anos, dando aula na UNB de segunda e quarta, de 8 às 12, 120 reuniões com segmentos produtores e consumidores. Eu seria alguém realmente, um super-homem daqueles, né, se eu conseguisse também advogar, e não o faço. Queria responder. Quero também esclarecer a Vossa Excelência que o doutor Fernando Cunha não advoga já há muito tempo, por uma razão muito simples. Ele tem impedimentos legais. Foi meu sócio, mas não advoga, tem impedimento e deixou de advogar. A advocacia dele é pública, aqui nessa casa, e creio que essa casa tem um dos seus melhores profissionais. Mas quero dizer a Vossa Excelência algo mais estreito, que é o doutor Fernando assinou o parecer que Vossa Excelência se refere, juntamente com mais 6 advogados da União. Ele apenas, como coordenador do grupo, assina como coordenador. Mas aquela peça, cujo conteúdo eu desconheço, aquela peça de autoria de 6 advogados da União, em que ele, como coordenador, simplesmente assina. Mas, além dessas explicações a Vossa Excelência, Tá, 4 minutos. Eu quero dizer a Vossa Excelência também que a Força Amazônia Protege, a Força Tarefa Amazônia Protege, é um grande passo para o combate às queimadas na Amazônia. Nós temos um kit ação, em que a cada vez que o INPE detectava uma queimada na Amazônia, imediatamente a 4ª Câmara, que tem um outro coordenador, colega nosso, Procurador-Geral da República, encaminhava para o procurador da área um kit ação para ajuizar com todos os dados. Os dados eram técnicos, eram aqueles fornecidos pelo INPE. Recentemente, Vossa Excelência sabe que houve uma discussão sobre a qualidade dessas informações fornecidas pelo INPE e o resto é público e notório. Mas quero dizer a Vossa Excelência da minha preocupação técnica com essas 3.000 ações ajuizadas em defesa, proibindo as queimadas. A minha preocupação é jurídica. Por que jurídica? Porque as ações civis públicas que visam impedir essas queimadas, elas produzem um efeito da coisa julgada material. Cada sentença dada e transitada em julgado, que porventura tenha julgado improcedente no mérito, claro, a ação, significa um atestado de autorização para queimada. Isso me preocupa sobremodo, mas são os meus cabelos brancos que me preocupam, porque no Brasil não existe a técnica americana dos efeitos da coisa julgada, própria para a CP, que é aquela que só faz a coisa julgada material para aquele caso, quando está provado aquele caso. Então, a técnica do direito americano é uma técnica que o Brasil não adota. Isso põe em risco essas ações. Ou seja, cada ação proposta como mero procedimento padrão pode gerar um grave problema para todos. Senador Alessandro, a unidade, em relação ao MP de desenvolvimento, eu acho que eu já expliquei como seria feito através. E a lista tríplice, eu creio que eu posso falar para outros senadores. Humberto Costa, eu falei sobre algumas coisas. Não sei, senadora, como é que está meu tempo. Fico à disposição de Vossa Excelência. Ainda tenho 2 minutos. Senador Humberto Costa, um procurador-geral se submete a um sistema de freios e contrapesos peculiar. Ele tem 2 anos somente no cargo. Se ele errar, ele só vai errar 2 anos. Ele não vai errar mais do que 2 anos. Então, ele tem garantias e também tem garantias à sociedade e ao Estado, porque se ele errar, só pode errar por 2 anos. Agora, o controle externo feito pelo CNMP
haverá de ser feito pelo colegiado. O colegiado tem 14 membros. Tem o PGR, tem o representante do MPF, o representante do MPU. Bom, tem 14 membros. Membros indicados pelo Senado, indicados pela Câmara Federal, todos os segmentos estão lá representados. Então, a autoridade, a soberania do colegiado do CNMP vai dizer se os colegas Deltan e outros tantos são ou não são culpados, mas o colegiado o fará. Não o presidente, que só votará em determinadas circunstâncias, mas é o colegiado que tem autoridade. Então, eu quero dar essa informação para não adentrar em temas outros. Quanto às redes sociais, a questão das redes sociais é grave. Por quê? Porque o membro do Ministério Público... O membro do Ministério Público, ele é um cidadão com liberdade de expressão, mas ele não pode, ele tem que usar desta liberdade de expressão com recato, com zelo, com urbanidade. E isso se faz nos termos da doutrina clássica, que vale tanto para o Ministério Público quanto vale para a magistratura. Ocorre que hoje já existe um sistema na Corregedoria do Ministério Público Federal para fazer literalmente uma verificação das redes sociais, que o Ministério Público, que contrariar esse dever de zelo e urbanidade, vai responder perante a Corregedoria. Desculpe-me, senadora. Não, foram muitos os questionamentos. Nós demos o tempo estendido para que Vossa Excelência pudesse... A questão da tréplica. Vossa Excelência tem direito à réplica, senador Alessandro. Apenas só para 2 registros, muito singelos. Salvo engano, a Ordem das Camélias, que o senhor referiu de forma relativamente jocosa, é uma homenagem àqueles que trabalham contra o trabalho escravo. Me parece que é apenas isso. Só para deixar registrado, para que não confunda quem nos acompanha. Segundo ponto, reiterar aquilo que eu disse no início da minha fala. Vossa Excelência apresenta currículo compatível e a indicação se deu nos moldes da lei. Então, não apoiar ou não dar suporte à sua assunção ao cargo significaria repetir o erro cometido na semana passada, quando 2 indivíduos, cujo currículo era compatível, cuja indicação se deu na forma legal, foram rejeitados para se mandar recado político. A ocupação de cargos públicos dessa natureza, cujo preenchimento é um ato complexo, não serve para dar recado político. Obrigado. Ela serve para garantir publicidade plena, densidade de informação. É isso que fizemos aqui, agradeço pela sua disponibilidade. E também para não deixar sem registro, diante do seu elogio reiterado aos cabelos brancos e à experiência, posso falar tranquilamente pelos cabelos brancos que já tenho, concordo com Vossa Excelência da importância da experiência, mas não posso deixar de resgatar uma lembrança, um alerta do patrono dessa casa, Rui Barbosa, que dizia que não se deve deixar se enganar pelos cabelos brancos, porque os canalhas também envelhecem.